Olá, chegou a hora de você ficar muito mais informado na TV e na web. Veja os destaques desta edição. Exercícios na gestação contribuem para a saúde da mãe e do bebê. Diferente de outras regiões, preço da cesta básica permanece estável aqui no Vale do Paraíba. Lucro do Banco do Brasil registra queda de 8,9%. Saiba como evitar compras por impulso e gastos fora do planejado. Casos de diabetes aumentam em mais de 40% no país. E veja também. Já notou se seu filho tem uma vocação, um talento para música? Olha, a chance está aí. Projeto Guri, estamos recebendo a Rosiane Silva, ela vai nos contar tudo sobre como fazer para receber gratuitamente a educação musical complementar ao ensino regular de cada criança até a faixa, criança e adolescente, né? Até a faixa dos 18 anos. Hoje aqui, no Repórter Setorial, já já. Você confere essas e outras informações agora. Seja bem-vindo, este é o Repórter Setorial na TV e na web. Mais de 12 milhões de brasileiros estão com diabetes. Nos últimos 10 anos, a doença fez 470 mil vítimas no Brasil. E o mais preocupante, nem todo diabético sabe que tem a doença. Segundo o relatório da Organização Mundial de Saúde, o excesso de peso afeta 54,2% dos brasileiros. A obesidade, 20,1% e o sedentarismo, 27,2%. A diabetes provoca a morte de 72 mil brasileiros com mais de 30 anos e representa 6% de todos os óbitos. O diabetes ele não se manifesta na hora, ele vai ser uma bola de neve, ele vai juntando, e aí a pessoa pode ficar cega, ter problemas nos rins. No tipo 2, pode acontecer amputação dos pés, dos dedos, do pé, pelo não tratamento de diabetes. A Associação Jacariense de Diabéticos realizou no último dia 10 um teste de glicemia no shopping de Taubaté, com o objetivo de orientar a todos os presentes. Foi através de um estresse emocional. Eu perdi um parente. Com a notícia, eu transpirei muito e a partir daquele momento foi aonde eu descobri. 2 semanas depois eu fui fazer um exame de rotina e eu estava diabético. Maristela descobriu a doença quando tinha 5 anos de idade. Ela é presidente da Associação Jacariense de Diabéticos. Na cidade, são mais de 4 mil atingidos. A associação ainda beneficia os pacientes de São José dos Campos e Taubaté. A gente abriu a associação porque existem leis e os insumos que a gente tem direito, e na minha cidade, em Jacareí, não era respeitado isso. Na última semana foi divulgado na mídia o segredo para reverter a diabetes. Provavelmente você deve ter ouvido falar sobre isso. Esse método tão buscado se trata da reeducação alimentar e atividade física. Não existe a cura para o diabetes tipo 1. As pessoas têm que confiar no seu médico. A cura, infelizmente, não existe. A gente tem que fazer a contagem de carboidrato, muita atividade física que ajuda muito no controle. E os meios para superá-los existem. Que nem, no celular, às vezes o bombeiro vai socorrer a gente, tem inúmeros números lá. Então, colocar na frente das pessoas importantes que é para ligar a letra AA, que o bombeiro já sabe que é para ligar para essas pessoas no caso de emergência. E eu tenho uma pulseira que também o bombeiro deu a orientação, que está escrito diabetes aqui no meu pulso para eles poderem me socorrer. Porque você pode chegar num hospital não saberem que você é diabético e aplicar glicose e te matar. A ocupação de escolas por estudantes em protestos contra medidas do governo tem rendido muitas polêmicas. Dentre elas, as atitudes de muitos manifestantes menores de idade. Nesse caso, qual seria a responsabilidade dos pais diante da situação?
A voz da insatisfação e do descontentamento ecoou entre os corredores de diversas escolas do Brasil. Mais de 300 instituições de ensino estão ocupadas por alunos que se manifestam principalmente contra a PEC 241, que prevê o teto de gastos do governo, e contra a reforma do ensino médio. A maioria dos estudantes envolvidos nas ocupações são menores de idade. Eles acreditam estar envolvidos em defesa dos valores democráticos e exercendo o direito de se manifestar expresso na própria Constituição Federal. Foi o caso da estudante Andriele Koskoski. Ela faz parte de alguns movimentos estudantis e esteve presente em algumas ocupações. Do Paraná, ela nos concedeu uma entrevista via Skype. Porque a gente acredita que tem que ter uma reforma no ensino médio. Só que essa reforma ela tem que ser discutida com as pessoas, entendeu? Tem que se chegar ao pessoal que está mais envolvido com a educação. Tem que se perguntar para os professores o que eles acham. Tem que se perguntar até mesmo para os alunos, para a comunidade acadêmica. A estudante contou que muitos pais participaram das manifestações e acompanharam as ocupações em várias escolas. Muito pai entende que o movimento e que a luta dos estudantes não é só por um ego, querer aparecer. Ele entende que aquilo ali não é só para o filho dele, que tem outras gerações que estão vindo aí e que vão sofrer. Mas os estudantes não estão de brincadeira, eles sabem muito bem o que eles estão fazendo. E até agora nenhum pai foi responsabilizado, porque os estudantes têm essa consciência e têm essa responsabilidade. Tudo isso trouxe à tona a discussão sobre os limites das ações dos menores de idade e a responsabilidade dos pais sobre os atos dos filhos. Até que ponto os pais podem assumir o ônus das atitudes dos filhos menores de idade? E até onde os filhos têm autoridade para responder por seus atos? Jorge Antunes é conselheiro tutelar e explica os limites legais que cerceiam essas situações. Bom, praticamente todos os atos, os pais são informados, alguns deles eles são responsabilizados mais diretamente. O conselheiro acrescenta que a responsabilização dos pais depende também da gravidade do ato ou infração cometidos pelo filho. Se o ato foi leve, não houve uma proporção maior, os pais podem ser chamados, ser advertidos, assinar um termo de advertência, onde conste uma demonstração ao adolescente e ao próprio pai, no sentido que ele cuide melhor. A responsabilização dos pais pelas ações dos filhos é prevista em lei, no inciso 1º do artigo 932 do Código Civil, no artigo 227 da Constituição Federal e, inclusive, no Estatuto da Criança e do Adolescente. No entanto, essa responsabilização é apenas no ato civil. Caso o adolescente esteja envolvido no ato infracional, ele responderá pessoalmente na Vara da Infância e Juventude. Em relação à responsabilização civil, o pai ele é, pelo Código Civil, responsável pelo ato do filho, que cause dano a terceiras pessoas. Do ponto de vista criminal, o pai, ele, em regra, não se responsabiliza pelo ato do filho. O filho, o adolescente, a partir dos 12 anos de idade, ele é pessoalmente responsabilizado pelo ato infracional. A partir dos 18 anos de idade, então, ele responde como adulto. E como adolescente, a partir dos 12 anos, responde perante a Vara da Infância e Juventude por atos infracionais. Ainda segundo o promotor de justiça, são 6 as sanções tomadas para punir o menor que comete ato infracional. A primeira delas é a advertência, onde os pais são notificados sobre os atos cometidos pelos filhos. A segunda é a obrigação de reparar o dano, que neste caso também responsabiliza os pais. As demais são prestação de serviço à comunidade, liberdade assistida, semiliberdade e internação, cumpridas pessoalmente pelo menor infrator. Todas essas medidas são aplicadas ao adolescente. É ele que responde, entendeu? Pessoalmente. É como tem o processo criminal para o adulto, tem esse processo na Vara da Infância e Juventude para o adolescente. O adolescente responde pessoalmente pelo ato infracional. O pai, ele pode acompanhar o adolescente durante o processo. É uma garantia processual. Mas quem é o réu do processo é o adolescente. O pai pode suportar um efeito civil de uma condenação, se esse ato infracional gerou uma responsabilização civil também, um prejuízo a outra pessoa. Mas do ponto de vista da responsabilização pessoal, corporal, quem sofre é o adolescente. É ele que vai ter que prestar serviço à comunidade, é ele que vai ser caminhado para a Fundação Casa em casos mais graves, ele que é colocado em liberdade assistida, ele que é advertido, enfim. Acompanhe agora outras notícias da nossa região no Plantão da Redação. Aumentou para 80% o número de carros abandonados em São José dos Campos. Os registros subiram de 298 durante o ano passado para 525 até outubro deste ano.
Segundo os moradores da cidade, os veículos servem de criadouro para o mosquito da dengue. E atualmente o Brasil tem mais de 5.200 projetos de obras em andamento. O governo federal anunciou que deve investir mais de 2 bilhões de reais para a retomada dessas construções já para o início agora de 2017. Um dos principais benefícios será a geração de 45 mil empregos diretos. Ao todo, 1.071 municípios serão contemplados com o projeto, dentre eles algumas cidades aqui do Vale do Paraíba. E o governo federal vai retomar 6 obras paradas aqui da nossa região. Entram no pacote as creches e pré-escolas em Cruzeiro, Cunha e o Centro de Artes e Esportes em Lorena, além de outras obras nas cidades de Campos do Jordão, São Sebastião e São José dos Campos. As obras somam um valor de mais de 18 milhões e estão incluídas no Programa de Aceleração do Crescimento. A medida faz parte dessa retomada das obras paralisadas em todo o país. Kivia Henning, repórter setorial. As recentes ações do presidente do Senado, Renan Calheiros, contra o judiciário têm dado o que falar. E para garantir sucesso nas movimentações de acusação, o político busca ajuda da Câmara dos Deputados e do Tribunal de Contas da União. Confira. Amigos, o armistício tentado pelo presidente Temer ao reunir à mesma mesa Renan Calheiros, o presidente da Câmara, e também a ministra Carmen Lúcia, presidente do Supremo, não tem ainda funcionado muito bem. Renan agora está buscando com Temer ajuda para fazer impor uma devassa na lista de magistrados que tem pagamento superior ao teto. E isso seria saudável, não fosse o ar de vingança que traz nisso tudo, porque agora os magistrados também querem que essa devassa se dê nos cargos do Senado e da Câmara, onde existem servidores que ganham muito dinheiro. Há cabineiros antigos, há motoristas antigos que chegam a ganhar de 20 a 30 mil reais por mês por lá. Os magistrados querem que Renan comece a devassa lá na sua casa. Mas o Renan, para brigar com os juízes, já chamou o juiz Sérgio Moro para dar explicações sobre o projeto que ele tem aí para evitar o chamado abuso de autoridade. O Renan está querendo que realmente se faça um levantamento de magistrados que ganham auxílio alimentação, auxílio escolaridade, auxílio transporte e levam seus vencimentos, que no máximo deveriam estar na faixa dos 32 mil reais até 100 mil reais por mês. Se não fosse o gosto rançoso da vingança, isso seria sensacional para o Brasil, Ao invés de tomar dos pobres para pagar o rombo, tirar dos ricos que estão ganhando ilegalmente acima do real, dissimulando situações. Vamos ver como é que termina essa briga. O repórter setorial faz um breve intervalo e, na sequência, você vai ver. Cesta básica no Vale do Paraíba se mantém estável, enquanto registra alta em 13 capitais. Aguarde um instante, voltamos já.